Deus abençoe os irmãos que estão nos lares, acompanhando. Nós vamos ler capítulo 1, do verso 18 ao 25, amém? Amanhã é sexta-feira, amém? Teremos intercessão aqui na igreja, às 19 horas, amém? Intercessão aberta, toda a igreja está participando, em nome do Senhor Jesus. Domingo, culto de primícias, irmãos. Neste domingo, somente os irmãos que estão nos lares aí, estejam atentos, amém? Já iniciou o mês de agosto, né? Já iniciou o mês de agosto e o mês passado foi uma bênção, graças ao Senhor Jesus, conseguimos suprir bastante famílias, mas este mês
há mais famílias e Deus tem sido misericordioso. Então, contamos com os irmãos a trazerem as suas premissas neste domingo. Os que não puderem, continuem trazendo durante a semana, nos dias de culto. Amém? Segunda-feira, vamos seguir lá na rádio sobre o tema que estamos tratando. Amém? A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Nós vamos seguir falando sobre este tema na segunda-feira. Amém? Terça, daremos continuidade no estudo do Evangelho de Mateus. Amém? Iniciaremos então o capítulo 2, terça-feira. Quarta, projeto aos que têm fome. Estaremos nas ruas distribuindo as marmitas, evangelizando. Amém? Peço aos irmãos que continuem em oração por este projeto. Deus tem sido bondoso, tem dado alguns frutos e eu creio que muitas coisas o Senhor ainda fará. Amém? Então, quarta-feira, a irmã Sandra aqui na intercessão, a irmã Nara, a irmã Rosângela na cozinha e os demais irmãos na rua. Amém? Trabalhando para o Senhor. Dia 15 de agosto é a consagração das irmãs, sexta esse sábado próximo. Amém. As irmãs aí confirmem a sua presença, amém? Para que possam receber do Senhor a palavra de Deus, o ensinamento deste mês, amém? Por hora esses são os anúncios, glória a Deus. Vamos ler juntos, irmãos, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Nós falamos na última semana, semana anterior à última, dos primeiros 17 versículos. Hoje nós vamos falar da segunda parte aqui. Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele pôs o nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus Cristo, Deus Santo, soberano, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, misericórdia da minha vida, Deus. Usa-me como instrumento em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado, para que possamos, ó Deus, conhecer mais e mais a ti, ó Deus, através da tua palavra. Abra, Senhor, o entendimento da nossa mente e conduza-nos, Senhor Jesus, que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento através da tua preciosa palavra, em nome do Senhor Jesus. Visite os irmãos que estão nos seus lares também, alimente-os, ó Deus, com a tua palavra preciosa, que haja, Senhor, despertamento, transformação, ó Deus, pois a palavra do Senhor produz vida, Senhor, ao homem, e somente a tua palavra pode fazer viver aquele que está morto. Por isso eu te peço, meu Jesus, esteja em nosso meio, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Conforme nos propomos no início do mês passado, trazer um estudo, expositivo do Evangelho de Mateus, nós vamos dar seguimento, falando sobre ainda a genealogia de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? O capítulo 1 nos reserva, dividido em duas partes. A primeira parte fala apenas da linhagem humana do rei Jesus. Mateus, conforme nós aprendemos, a intenção maior dele, o principal, o objetivo é alcançar o seu povo. Então, por esses motivos, ele descreve a linhagem real humana e a linhagem real divina de Cristo. Então, nós
nós temos a convicção de que Jesus Cristo ele era 100% homem, versículo 1 ao 17 confirma, e 100% Deus, 18 ao 25 nos confirma. Mateus deixa isso claro para todos aqueles que leem o seu Evangelho. Se primeiramente ele tem a intenção de mostrar a linhagem humana de Cristo que descendia desde Abraão e Davi, a sua intenção agora na linhagem divina é deixar claro que ele era o próprio Deus em carne, que havia prometido que viria um dia. O versículo 18 reserva muitas coisas somente nele. A primeira delas é a forma com a qual Jesus nasceu. Todos nós concordamos que o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi completamente diferente do nascimento de todas as outras pessoas mencionadas na sua genealogia e todas as outras pessoas que já passaram por este mundo. Todos os que vieram foram gerados de maneira natural, mas Jesus Cristo, ele foi gerado de maneira sobrenatural. Ele não veio de um relacionamento físico entre Maria e José, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo, conforme diz o texto. A concepção de Jesus foi sobrenatural e o seu nascimento foi virginal. Como homem, Jesus não teve pai. Como Deus, ele não tinha mãe. Por quê? Jesus Cristo, sendo Deus eterno, ele existia antes de Maria e antes de José e antes de qualquer outro membro da sua família. Em suas palavras, ele mesmo disse sobre aquele que faz parte da sua linhagem: antes que Abraão existisse, eu sou, deixando claro que ele já existia desde os tempos eternos. Evangelho de João 8,58. Sobre essa situação do nascimento, alguns teólogos dizem algumas coisas importantes e interessantes para nós. John MacArthur, ele escreve dessa maneira: a história bíblica registra alguns nascimentos incríveis e espetaculares. O nascimento de Isaac, de uma mulher que era estéril com quase 100 anos de idade, que estava rindo com a ideia de ter um filho, era um evento milagroso. O ventre da esposa estéril de Manoá foi aberto e ela deu à luz a Sansão. O nascimento de Samuel, o profeta e ungidor de reis, para Ana estéril, cujo ventre o Senhor lhe havia cerrado, revelou o providencial poder divino. Isabel era estéril, mas através do poder de Deus, ela deu à luz a João Batista, de quem Jesus disse que não tinha ainda sido ninguém maior entre os nascidos de mulher. Mas o nascimento virginal do Senhor Jesus supera tudo isso. Um outro teólogo, Robertson, é o nome dele, diz: Mateus está a ponto de descrever não a gênese do céu e da terra, mas a gênese daquele que fez o céu e a terra e que ainda fará um novo céu e uma nova terra. E William Hendricks se destaca nisso. Se Cristo tivesse sido o filho de José e Maria por geração comum, ele teria sido uma pessoa humana e, como tal, um participante da culpa de Adão. E por isso um pecador incapaz de salvar a si mesmo, daí também incapaz de livrar outros de seus pecados. Para que pudéssemos salvar, o Redentor tinha de ser Deus e homem sem pecado numa pessoa só. A doutrina do nascimento virginal satisfaz todas essas coisas. Então é por esses motivos que Cristo foi gerado no ventre de Maria, sem nenhum tipo de relação, sem nenhum tipo de concepção natural entre homem e mulher. Deus visitou a sua serva e nela gerou o Senhor Jesus Cristo. Diante dessa situação, nós observamos que José, ele toma uma decisão no seu coração. Sua esposa, aquela que estava prometida a ele em casamento, agora estava grávida, sem que de fato eles tivessem consumado o casamento. O casamento antigamente é muito diferente do que é nos dias de hoje. O noivado, principalmente, ele era um compromisso extremamente sério,
firmado com testemunhas. Um contrato era elaborado, as partes assinavam e esse contrato não poderia ser quebrado de forma alguma. A única maneira de se encerrar esse período de noivado, esse período durava cerca de 1 ano. A única forma de se encerrar este período era através de um processo legal público ou através de uma carta de divórcio particular. Quando os noivos assinavam um contrato, neste exato momento, o casamento, apesar de não ter tido a consumação entre os ambos, já era considerado uma realidade e não poderia ser quebrado. Nós observamos aqui, e a priori nos dá uma pequena confusão, né, o que diz as passagens. Primeiro fala que Maria estava prometida em casamento, né? Depois nós observamos que José, ele pretende deixá-la, ele pretende divorciar-se dela. E mais, nós observamos também que José já é chamado marido de Maria. Então, isso nos traz uma confusão, uma pequena confusão, quando nós não temos essa compreensão de como funcionavam os casamentos antigamente. 3 passos eram realizados antes de que ocorresse de fato o casamento. O primeiro era um compromisso firmado entre os pais, né? Geralmente, na maioria das vezes, os pais eram que preparavam os casamentos dos seus filhos. Ainda quando crianças, entre as famílias, eles escolhiam, né, os futuros cônjuges e firmavam ali um pré-acordo até que crescesse na idade que pudesse de fato consumar este ato matrimonial. O segundo passo era o noivado, que é o que nós estávamos falando ainda há pouco. Neste momento era o único instante em que a mulher ou o homem poderia cancelar o casamento. Passado este período, firmado o acordo, assinado o contrato, já não havia mais essa possibilidade, já estavam casados legalmente falando. Então não poderiam mais encerrar o casamento. Durante 1 ano, a noiva esperava para ser entregue ao seu marido e eles de fato consumarem o matrimônio que já havia sido estabelecido. A única forma de romper isso após a assinatura do contrato era através de um divórcio. E mais, não poderia haver neste momento nenhum tipo de traição. Em nenhum momento pode, mas especificamente agora, aquele que fosse pego em adultério, ele seria julgado pela lei do Senhor. Então a situação era essa. Maria, que estava prometida em casamento, apareceu grávida de repente. O terceiro passo, né, da questão matrimonial é de fato a consumação do casamento e aí finalizar o ano de noivado com o casamento. Isso os 3 passos que eram estabelecidos para estabelecer um matrimônio. O versículo 19 destaca que o anjo Gabriel havia aparecido para Maria. Ele anunciou a ela o que haveria de acontecer, mas não anunciou para José no mesmo momento. Após o anúncio para Maria, esta faz uma viagem e ela vai até a casa da sua prima Isabel, que estava grávida já de João Batista, e passa ali cerca de 3 meses naquele lugar. Quando ela retorna da casa da sua prima, a gravidez já era evidente, já se observava que ela estava grávida. E isso causou um espanto, primeiramente, em José, e deve ter causado em todos os outros que observaram esta situação. Na Bíblia não há nenhuma menção de uma conversa entre Maria e José, nenhuma menção dela explicando o milagre que havia ocorrido, e diante dessa situação, José decide ir embora. Conforme eu falei, havia 2 formas dele
encerrar aquele casamento. Maneira pública, expondo, no caso Maria, a desonra, e da maneira privada. A consequência do processo público, além da exposição de Maria, que seria condenada pelo seu pecado, o suposto pecado, porque não havia pecado então, mas ela seria julgada e condenada por cometer adultério. A consequência disso, a lei decretava a morte por apedrejamento. Deuteronômio 22, 23 e 24. Então, Mateus ele descreve que José era um homem justo, e para não expor aquela a quem ele amava, ele decidiu ir pelo caminho particular. Ele entregaria então uma carta de divórcio a ela, silenciosamente, sem alarde, e iria embora desta forma, para que ela não viesse a ser exposta de maneira pública. Charles Spurgeon, ele fala sobre isso, que nós devemos agir dessa maneira. Quando nós precisamos fazer algo grave, devemos escolher a forma mais terna ou misericordiosa, ou talvez nem precisamos fazer de modo algum. José estava nessa situação, e ele buscou o caminho mais misericordioso que podia para encerrar o seu matrimônio. Como servos do Senhor, diante de uma situação terrível, a qual nós precisamos tomar decisões difíceis, o melhor caminho a se tomar é o caminho de misericórdia. O caminho que não venha a expor, o caminho que não venha a denegrir a imagem daquele a quem está enfrentando a situação. Quando ele toma essa decisão, ele cai no sono profundo, e então agora ele recebe a visita do anjo do Senhor. Agora o anjo do Senhor vai até ele e lhe tira o peso que estava no seu coração, lhe confirmando o motivo da gravidez de Maria. Ele deixa claro que não era um ato de adultério. Maria não havia pecado, Maria não havia desrespeitado o seu marido, mas o ato era uma ação divina, era um cumprimento da promessa do Senhor: eis que a virgem ficará grávida. E essa foi a serva escolhida para receber no seu ventre o Criador dos céus e da terra. O Espírito do Senhor então gerou em Maria o recém-nascido Jesus. A orientação foi que o seu nome deveria ser este, a qual citamos agora. A forma grega para Jesus é Josué. Josué significa Jeová é a salvação. Dentre muitas profecias anteriores, há uma em destaque, Salmo 130, verso 8, que o Senhor havia revelado ao salmista: Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. A vinda do Senhor Jesus Cristo a esta terra foi para salvar os homens dos seus pecados. Tudo no Antigo Testamento, irmãos, aponta para o Senhor Jesus Cristo. Os patriarcas falaram de Jesus, os profetas anunciaram a Jesus. O Cordeiro Pascual era um símbolo de Jesus, o tabernáculo, a Arca da Aliança, o sábado, tudo era uma referência ao Senhor Jesus Cristo, tudo era sobre Ele. E José recebe esta revelação agora, de que aquele menino que haveria de nascer era o único Salvador que tinha condições de libertar o povo de Deus dos seus pecados. Jesus não nasceu apenas para reinar como homem, mas ele também nasceu para ser o Salvador. J.C. Ryle destaca dessa maneira: Jesus nos salva da culpa do pecado, do domínio do pecado, da presença do pecado e das consequências do pecado. Esta é a graça que nos alcançou um dia. Cristo Jesus veio em favor de todos nós que estamos aqui nessa noite, irmãos, e nos redimiu de todo o pecado que reinava sobre as nossas vidas. Através do sangue de Cristo, a purificação
confirmando que aquele que estava sendo gerado ali era o próprio Deus. Primeiro ponto, ele destaca que Deus falou por meio da história, dos versículos 1 ao 17. Deus falou por meio de sonhos, verso 20. Deus falou por meio dos seus anjos, os seus mensageiros espirituais, verso 20 também. Deus falou por meio das escrituras, verso 22. E quinto, Deus revelou a si mesmo através da sua encarnação, o Emanuel, que é Deus conosco, verso 23. Dessa forma, com esses 5 pontos, confirma-se a linhagem real de Cristo e a linhagem divina. Aleluia! Aleluia! Ele foi então gerado pelo Espírito Santo. Este é o tema central que nós temos aqui. Este verso 18 ocorre muitas discussões por causa do nascimento virginal de Cristo. É uma doutrina que, apesar de ser clara, ainda existem muitas discussões mesmo. Eu estava estudando sobre isso e há uma série de linhas de pensamentos que definem este nascimento virginal de Cristo. Dentre elas, as especulações que surgem, né? Alguns ainda defendem a ideia de que Maria permaneceu virgem para sempre, que é antibíblico, né? O próprio texto dá a entender que ela teve relacionamentos e a Bíblia discorre que Jesus teve irmãos, né, por parte de mãe. Então, isso é antibíblico. Uma das situações que os discípulos, né, os primeiros cristãos tiveram que combater no início da igreja é que eles diziam que Cristo nasceu de uma traição, né, que Cristo não foi gerado nada pelo Espírito Santo, mas por um adultério cometido por Maria, dentre outras coisas absurdas que as pessoas relatam sobre isso. Porém, a Bíblia é clara, não há dúvidas de que o Espírito do Senhor visitou a sua serva, gerou nela a si mesmo e veio a viver entre os homens, cumprindo a profecia de Isaías 7,14, Isaías 9,6, Salmo 138, que eu li agora há pouco, dentre outras profecias que falavam sobre a sua vinda. Mas eu gostaria de destacar aqui para nós nessa noite, não o fato de Jesus ter nascido de uma virgem, mas o fato de que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Tendo a consciência de que esse livro foi escrito diretamente para os judeus, isso tem um significado muito importante para os judeus e para os servos do Senhor. O texto diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E é sobre este ponto que eu gostaria de destacar no restante da mensagem. O fato de que Jesus foi obra do Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Descobriu que o filho gerado no ventre de Maria provinha do Espírito Santo. Essas palavras, elas saltam no texto aqui para nós e nos traz um ensinamento muito interessante para acrescentar o conhecimento das nossas vidas. William Barclay, ele nos ensina, no comentário bíblico que ele escreveu sobre o Evangelho de Mateus, qual era o pensamento dos judeus em relação ao Espírito Santo. Os judeus, eles tinham um entendimento específico com a forma que Deus agia através do teu Espírito. Sabemos que estamos falando de um Deus só. Para os judeus não havia separação, não havia divisão, mas havia um único Deus que os visitava, que eles serviam. Não é da mesma forma que é nos dias de hoje, né? Não é da mesma maneira que o Espírito atua em nosso meio. Nós sabemos que com a vinda de Jesus, muitas coisas mudaram na forma de Deus agir com o seu relacionamento com os homens. Uma delas foi a possibilidade de sermos templos do Espírito Santo. Antigamente não era assim. Antigamente o Senhor visitava alguns bons homens e exercia aquilo que o Senhor queria exercer através da sua vida, e depois o Espírito retornava. Mas hoje não, hoje há uma promessa de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje há uma promessa de que Ele habita em nossos corações. Então,
para nós entendermos aqui, nós precisamos entender como um judeu, da forma como foi revelado a José. Então veja, 5 pontos importantes sobre a concepção de um judeu em relação ao Espírito do Senhor, ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, enfim, ao Espírito. A primeira delas é o conceito de Deus como Espírito Santo se referia ao próprio Deus Pai Criador. Para o judeu não havia divisão. Quando se falava Espírito Santo, estava se falando diretamente de Deus, o Criador dos céus e da terra. Quando Mateus escreve dizendo que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, ele estava dizendo que Deus havia visitado a sua serva, cumprindo então as suas promessas, tendo em vista que esta carta era direcionada para os judeus. Para que José compreendesse o que de fato estava acontecendo, foi-lhe revelado que o Espírito Santo gerou no ventre da sua esposa a criança. E então José, ele acalma o seu coração, ele recebe Maria por esposa, ele espera passar até a criança nascer, ele não tem relacionamento com ela, coloca o nome da criança de Jesus, que era a função do pai, sem dúvida alguma no seu coração, de que aquele que estava ali não era um ser qualquer, não era uma criança fora do casamento, não, mas era o Deus que havia vindo em carne. A promessa do Senhor para o seu povo ter a certeza de quem era ele, era esta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A segunda concepção que nós temos aqui é que o Espírito do Senhor era quem trazia a verdade de Deus aos homens. Então Deus, através do seu Espírito, usava os seus servos para anunciar aquilo que ele pretendia. Foi assim com todos os profetas do Antigo Testamento. Ezequiel, antes de sair pregando a palavra do Senhor, ele foi visitado pelo Espírito do Senhor. Ezequiel capítulo 1 e 2, e Deus o tomou e o colocou de pé, o encheu e colocou as palavras em sua boca. Então, todo judeu tinha essa convicção, que o Espírito Santo, ele era o responsável por trazer as verdades de Deus aos homens. Só que, dessa forma, Deus usava os homens. Deus enchia os seus profetas, Deus falava por suas bocas, mas agora era uma forma diferente. Deus não iria usar apenas mais um homem, não era apenas mais um profeta, mas o próprio Deus, em pessoa encarnada, na pessoa de Jesus Cristo, agora falaria aos homens, anunciaria as suas verdades aos homens. Sempre foi o Espírito de Deus, desde todas as gerações, que comunicava-se com os homens. Dessa forma, quando Jesus é gerado no ventre de Maria, e o Mateus destaca que ele foi gerado pelo Espírito Santo, todos concordam que este iria trazer as verdades de Deus, não porque ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas porque ele era o próprio, mas porque ele era o Deus encarnado. Jesus Cristo é a pessoa que mostra como Deus é e como Ele quer que nós sejamos. Somente em Jesus, irmãos, e nenhum outro nós podemos ver como é Deus na sua mais perfeita forma de se revelar ao homem. Havia muitas ideias sobre Deus antes da sua vinda. Pessoas tinham muitas fugiu a palavra agora, mas as pessoas tinham muitas definições sobre Deus antes da vinda do Senhor, definições erradas sobre Deus, mas agora Jesus está ali, revelando-se a si mesmo aos homens, e diante dos homens ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, dizendo ele ser o único Deus verdadeiro. Em Jesus nós podemos enxergar todo amor,
toda a graça, toda a misericórdia, toda a vontade redentora, toda a ira, toda a justiça, toda a pureza de Deus através de Jesus. Jesus mostrou a nós o que é amor, mostrou a nós o que é justiça, porque os pecados não foram deixados impunes, foram imputados a Ele. Mostrou a nós o que é graça, nos escolheu quando estávamos mortos em nossos pecados. Em Cristo Jesus nós temos toda essa certeza, toda esta revelação. Com a sua vinda, então, para aqueles que creram, é claro, encerrou-se todas as dúvidas que haviam. Agora tinham certeza de como era Deus, de quem era Deus, agora sabiam o seu nome, agora Ele estava ali, revelado em carne aos homens. Toda a bondade de Deus, aleluia. Jesus é o único que como homem obedeceu completamente toda a vontade divina. O único, completamente. A carta aos Hebreus destaca que nele não havia pecado. Jesus veio para nos comunicar as verdades de Deus a todos nós, como homem e como Deus, pois era o próprio Deus falando aos homens. Sobre isso, Hernandes Dias destaca que Deus havia falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Deus veio pessoalmente. Ele é o Deus manifestado em carne. 1 Timóteo 3,16. E é por isso que Mateus destaca o fato do Espírito de Deus agir, do seu poder ter gerado o prometido no ventre de Maria. Havia uma promessa e a promessa se cumpriu. Era Ele mesmo, não era outro. Ele mesmo. Como nós vimos, o seu nascimento foi único e sobrenatural. Antes dele, irmãos, ninguém nasceu assim. Depois dele, ninguém nasceu dessa maneira. Somente Cristo. Ele veio a este mundo para estabelecer o seu reino, comunicar as suas verdades. Com o Espírito de Deus agora em carne, Ele comunicava aos homens as suas verdades, a sua vontade. É por isso que nós observamos, devemos observar atentamente o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 ou 8, se eu não estou enganado. Ali Deus comunica como devem ser os seus servos agora. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os humilhados. Enfim, o Senhor começa agora a falar como deve ser o posicionamento do cristão. Ele destaca algumas pequenas mudanças na lei. Somente Ele poderia fazer isso. Somente o Espírito do Senhor, o Deus encarnado, poderia comunicar as verdades divinas aos homens. E lá estava Ele sobre o monte, soberanamente dizia-se dessa forma, mas agora eu digo que é assim. Um exemplo rapidinho. Aleluia. Capítulo 5. Verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Veja, uma pequena mudança. Aquele que comete o ato era julgado, agora aquele que já se ira é julgado também. Somente Deus poderia agir dessa maneira, nenhum outro, irmãos. E é por isso que nós vemos ao decorrer aqui dos evangelhos, das escritas, os religiosos extremamente raivosos diante do Senhor. Porque a sua atitude, o seu posicionamento demonstrava a atitude do Deus encarnado. Em um determinado momento, os religiosos questionaram: você é apenas um homem e quer se apresentar a nós como um Deus? Eles não podiam suportar essa ideia, eles não queriam acreditar que aquele era de fato Deus que havia vindo. Então, para os judeus, quando se fala sobre o Espírito do Senhor, eles entendem que ele vem para
para comunicar a verdade aos homens. E ali estava Jesus encarnado, comunicando estas verdades. Terceiro, os judeus criam que o Espírito Santo não somente trazia a verdade de Deus aos homens, mas também capacitava os homens a reconhecerem essa verdade quando a vissem. Desta maneira, Jesus ele não poderia apenas trazer a verdade, ele precisava abrir os olhos dos homens para que eles compreendessem a verdade, para que se confirmasse que ele era de fato Deus. E Jesus vem e traz entendimento. Jesus vem, abre os olhos dos cegos. Aqueles que estavam separados do caminho reto do Senhor começam a retornar para os caminhos de Deus. Aqueles que estavam aprisionados às suas mentes e toda a sua vida em seus pecados e suas paixões agora começam a voltar-se para o Senhor. Quando João Batista olha, ele não tem dúvidas de quem estava ali diante dele. Quando ele olha aquele homem, ele sabia quem era. Jesus é o único, irmãos, que pode nos abrir os olhos, até que nós possamos compreender e enxergar a verdade. Jesus veio para dar vista aos cegos. Ele é a luz que ilumina todo mundo, não há outro. Ele é aquele que nos tira das trevas e nos coloca em sua maravilhosa luz, conforme diz o apóstolo Pedro. Somente em Jesus Cristo nós conseguimos enxergar a nossa condição miserável e encontrar graça para as nossas vidas. Todos nós, naturalmente falando, somos miseráveis e filhos de Adão. Jesus veio e nos deu entendimento e nos adotou agora como seus filhos. Ele tirou o que estava tampando os nossos olhos e nos mostrou a verdade. Ele abriu os nossos olhos quando estávamos mortos em pecados. Quem poderia levantar as mãos aqui e dizer: não, eu mesmo abri os meus olhos, eu enxergo por mim mesmo? Nenhum de nós, irmãos. Foi Cristo Jesus que abriu os nossos olhos, foi Cristo Jesus que nos resgatou, foi Cristo Jesus que nos deu o entendimento que precisamos dele. Somente Cristo, nada mais e ninguém mais do que Cristo. Seus discípulos não tinham dúvida de quem ele era. Quando Jesus questionou, Pedro e os outros em concordância disseram: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Porque o Espírito de Deus abre os nossos olhos. Veja esse texto que interessante. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 13 ao 18 diz: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Olha como é perfeito. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. O texto fala sobre a cegueira do homem e como o Espírito do Senhor é quem remove este véu. Como o Espírito do Senhor ele atua, trazendo para nós a verdadeira liberdade. Essa é a liberdade que nós recebemos de Cristo. Não sermos mais enganados, não sermos mais andar aí como cegos, guiando cegos. Não, Cristo nos deu liberdade através do seu Espírito para que nós pudéssemos enxergar plenamente. Verso 18 fala, confirma quando diz que com a face descoberta, sem o véu, contemplamos a sua glória. E isto vem do Senhor, que é o Espírito. Então é por isso que Mateus destaca ali no momento em que se gera a criança no ventre
primaria a atuação do Espírito. Ele veio para nos dar entendimento. A vida em Jesus é totalmente diferente. Em Jesus nós podemos enxergar verdadeiramente. Com Jesus nós temos entendimento. Em Jesus nós podemos viver de verdade uma vida liberta. Somente em Jesus Cristo. Quarto, os judeus relacionavam o Espírito de Deus particularmente com a obra da criação. Mediante seu Espírito, Deus criou todas as coisas. Gênesis 1:2 fala que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí começa a criação. Haja luz, houve luz. Haja separação, houve separação. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, declarou o salmista. Todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Salmos 33:6. A palavra, irmãos, tanto em hebraico como em grego, que significa fôlego, sopro e respiração, também significa espírito. Ele envia o seu Espírito. Salmo 104:30. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Onipotente me deu vida. Jó 33:4. Então eles relacionavam o Espírito do Senhor como quem atua na criação. Deus é Espírito. Então é basicamente isso que está falando o texto. A atuação como Criador do mundo e o Criador, o dono da vida. Desta maneira, o Emanuel só poderia ser gerado pelo Espírito do Senhor. Emanuel, o Deus conosco, ele só poderia ser gerado pelo seu próprio poder. Não tinha outra forma de Deus vir ao mundo. Havia necessidade de um sacrifício eficaz, que produzisse perdão eficaz de pecado para os homens. Então não havia outra forma de Deus vir ao mundo. Não poderia ser de maneira natural, conforme nós falamos, porque de maneira natural o pecado estaria nele, ele não seria puro completamente. Mas ali estava o Deus Santo e puro, gerado pelo seu próprio poder. Com a sua vinda a este mundo, o poder de Deus passa a atuar de uma forma diferente. Este poder que outrora reduziu aquilo que estava em caos em ordem com a criação, ele vem para pôr em ordem a nossa vida desordenada. É somente pelo poder de Deus, irmãos, que nós temos transformação. Não há outra forma. É só nós fazermos uma análise básica das nossas vidas e ver como nós éramos sem Deus e como nós somos com Deus. É somente Deus que faz mudanças. É somente Deus que tem essa condição. Este poder que atua, ele veio para trazer vida aos que estavam mortos. Diz dessa maneira, eu não sei qual é o autor, mas ele diz dessa forma: não estamos verdadeiramente vivos até o momento em que Jesus entra em nossas vidas. É por isso que Jesus Cristo declara desta maneira: aonde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente, porque o seu Espírito produz vida. É por isso que ele declara desta forma: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. E nós temos Cristo aqui conosco através do teu Espírito que nos dá vida. É por isso que ele declara com toda convicção: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o Espírito do Senhor que nos dá vida e que nos sustenta para que nós não venhamos cair. O que seria de nós sem o Espírito de Cristo? Aonde estaríamos nós sem o Espírito do Senhor, irmãos? Nós já teríamos desistido há muito tempo, mas é o Espírito que nos sustenta. Por isso que ele fala através do apóstolo Paulo: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Com a sua vinda, Cristo estabelece agora uma nova forma de intimidade e vida para os homens. Vida abundante, vida verdadeira. É isso que Cristo produz em nós quando nós
alcançados pelo teu Espírito. O mesmo Espírito que criou todas as coisas passa a atuar em nós agora, nos modificando e nos fazendo novas criaturas. Outrora não havia a habitação permanente. Hoje Cristo habita em nós por sua graça e misericórdia para sempre. E por último, eles se relacionavam ao Espírito de Deus, a obra da recriação. Só para nós entendermos, não achar que é a mesma coisa. Um exemplo, o mais clássico, o exemplo de Ezequiel. Lá estava ele diante de um vale de ossos secos. Só havia morte, mais nada, apenas morte. Um triste panorama, uma visão terrível. De repente ele ouve uma voz dizendo: porém meu espírito em vós e vivereis. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Os próprios rabinos tinham uma afirmação dessa maneira: Deus disse a Israel: neste mundo meu espírito encheu você de sabedoria, mas no mundo futuro meu espírito fará com que você volte a viver. Quando nós estamos mortos em nossos pecados e perversidades, com as nossas mentes, almas e corações destruídos, somente o Espírito do Senhor pode nos trazer a vida novamente. É por isso que nós temos de orar constantemente. É por isso que nós temos de estar buscando, orando por aqueles que estão perdidos. É só Deus que pode ir lá e tocar esse coração. É só Deus que pode produzir vida aonde não há vida. Nenhum outro pode fazer isso. Só o Espírito do Senhor pode abrir os olhos, conforme nós falamos agora há pouco, e mostrar para a pessoa que aquele caminho é um caminho de abismo, é um caminho de perdição. E quando Mateus ele relata isso, os judeus compreendem que o Messias estava vindo para que eles pudessem ter vida. Por isso que Jesus insistia com essas palavras. É por isso que Paulo nas suas cartas fala constantemente que ele nos chamou quando ainda estávamos mortos. Cristo nos deu vida quando ainda estávamos mortos, irmãos, e isso é a maior graça que nós poderíamos receber de Deus para as nossas vidas. Somente o Espírito do Senhor, ele pode dar vida àquilo que está morto, ele pode trazer vida aos princípios bíblicos que se perderam ao longo do tempo. É por isso que nós vemos uma banalização terrível dentro das igrejas, mas o Senhor ainda tem reservado um remanescente que procura manter-se aos pés do Senhor com os princípios da palavra, independentemente das coisas. Independente se vai agradar a alguém, nós devemos agradar ao Senhor. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Somente o Espírito do Senhor pode fortalecer o desejo do bem que havia se perdido, o desejo de fazer coisas boas, o desejo de ajudar o próximo, de amar aos outros como a si mesmo. É só o Espírito de Cristo que faz isso na vida do homem e ninguém mais, irmãos. Ninguém mais. Somente com o toque do Senhor o homem pode viver, e é por isso que Cristo disse, perfeitamente ele declarou: eu vim para que tenham vida e vida abundante. A verdadeira vida. Mateus deixa claro que este era o principal propósito da vinda de Cristo: salvar os pecadores. Os judeus que esperavam um rei que viesse e nos libertasse do domínio romano permanecem esperando até hoje. Mas aqueles que ouviram, que compreenderam, que entenderam que o propósito era muito maior do que apenas o domínio humano, mas o domínio das trevas, o domínio do mal que estava sobre todos os homens, e ninguém poderia libertar a si mesmo. Não havia ninguém com essa condição. Se houvesse, Cristo teria usado, mas não havia. Por isso ele mesmo vem. Se Cristo não tivesse vindo, irmãos, até hoje ninguém se salvaria por si só. Por mais bondoso que o homem fosse, por mais bendito que ele fosse, ainda assim ele não teria essa condição.
E então Mateus revela que ele estava ali, que era ele, não outro, mas o Deus soberano, feito por obra do Espírito do Senhor. Pois dessa maneira ele estava vindo ao mundo para nos fazer reviver, ou nos trazer da morte para a vida. Em Jerusalém havia apenas um vale de ossos secos nos dias de Mateus. Ele era o Ezequiel da sua época. E ao descrever essa linhagem divina de Cristo, ele confirma com todas as letras que aquele que estava ali traria vida abundante. Aquele que haveria de nascer da Virgem produziria vida verdadeira. A vida não é mais como era em Adão. Uma nova vida nos foi dada através de Cristo. Um novo nascimento é o que Cristo nos promete. Uma esperança verdadeira é o que Cristo nos deixou, de morarmos um dia com Ele para todos sempre. E é Cristo, somente em Cristo, que dá vida ao homem. Enfim, no capítulo que estudamos essa noite, há muito mais do que apenas o destaque de ele ter nascido de uma virgem. A ação soberana de Deus em vir a esta terra. O Espírito do Senhor, então, é quem traz a verdade aos homens. Cristo Jesus declarou: eu sou a verdade. O Espírito de Deus, então, é que põe os homens em condições de ver esta verdade quando está diante deles. O mesmo Jesus declarou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O véu foi partido ao meio na morte de Cristo Jesus, abrindo os nossos olhos por sua misericórdia e graça. É o Espírito de Deus que pode, e somente Ele, trazer vida aonde a morte tem reinado. É por isso que Ele disse que veio para nós termos vida abundante. Jesus, na sua infinita graça, com o seu imenso amor, nos capacita a enxergarmos tudo o que Ele quer para as nossas vidas. Como deve ser o homem em Cristo Jesus. Ele abre os nossos olhos e as nossas mentes de tal forma que nós podemos ver e compreender a verdade de Deus para as nossas vidas. Jesus, aleluia, é o grande eu sou, o grande Criador que desceu aos homens. Com o seu poder agora, Ele atua produzindo vida aonde há morte. Glórias ao Senhor Jesus. Este é o ensino dessa noite. Na próxima semana nós vamos estudar o capítulo 2. Peço aos irmãos que estejam presentes, será na terça mesmo. Essa semana, infelizmente, nós tivemos que mudar para hoje. Mas eu peço aos irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Tudo isso que o Senhor tem nos permitido, através da sua palavra, crescermos no conhecimento, é Cristo Jesus atuando em nossa vida de maneira graciosa. Há muitas pessoas sendo enganadas aí fora, mas em Cristo Jesus nós temos a verdade. Vamos nos colocar de pé. Aleluia.